períodos que são conduzidos, claro, pela Igreja Única, que naquele momento anterior à Reforma era a Igreja Católica Romana, certo? Nós vamos falar partindo das quatro propostas. O Papa que conduziu o concílio, a duração do concílio e os temas principais que foram tratados. O primeiro concílio é o concílio de Nicéia I, o de Nicéia I, que foi conduzido pelo Papa São Silvestre I. A sua duração ou sua data de ocorrência foi 20 de maio a 25 de julho de 325. Tá? Os temas principais que foram tratados foram, primeiro, reunir a cristandade, condenar o arianismo como uma heresia e exilar o próprio Ário, certo? Proclamar a igualdade na natureza entre o Pai e o Filho, a redação do símbolo ou credo que se recita dentro desta missa, tá? Muito bem. O outro concílio que vamos agora falar, o de Constantinopla I, ele foi conduzido por São Damaso I, tá? A sua duração ocorreu de maio a julho de 381, certo? E ele vai ter por temas principais, primeiro, afirmar a natureza divina do Espírito Santo, estabelecendo que o bispo de Constantinopla receberia as honras logo após a Roma, certo? Logo após o de Roma. O terceiro concílio, o concílio de Éfeso, tá? Já conduzido por São Celestino I, vai ocorrer nos anos de 22 de junho a 17 de julho de 431. Tá? Vai este concílio condenar o nestorianismo como a heresia, certo? Afirmar a unidade pessoal de Cristo e também de Maria, e a Igreja Assíria do Oriente não vai reconhecer este concílio, certo? E nenhum dos concílios posteriores também. Então, até aqui, é bom ressaltar que a Igreja Assíria não está reconhecendo, certo? Os concílios anteriores. Temos também agora o outro concílio, que é o de Calcedônia, certo? Já o concílio de Calcedônia, é importante falar, ele foi conduzido por São Leão Magno, certo? Primeiro, e vai ocorrer na data de 8 de outubro a 1º de novembro de 451, e ele vai ter como temas e acontecimentos, primeiro, a condenação do monofisismo, certo? A afirmação, a unidade das duas naturezas completas e perfeitas de Jesus Cristo, humana e divina, a inscrição da carta dogmática Tomo a Flaviano pelo Papa Leão I, certo? E as igrejas não calcedônias, certo? Não reconhecendo este concílio e nenhum dos posteriores também, certo? Já o concílio de Constantinopla II, ele vai ser conduzido pelo Papa Vigílio, certo? Ele vai ter a sua data de ocorrência em 5 de maio a 2 de julho de 553, e ele vai condenar os ensinamentos de Orígenes e outros, claro, e condenar também os documentos nestorianos designados os 3 capítulos, tá? O outro concílio já, o de Constantinopla terceiro, que vai ser conduzido pelo Santo Agatão, ele vai ser ocorrido em 7 de novembro de 680 a 16 de setembro de 681. Quem sabe esse é um dos mais extensos, tá?
e ele vai dogmatizar as duas naturezas de Cristo e condenar o monoteísmo, tá? O monoteísmo. Já o Nicéia II é conduzido pelo Papa Adriano I, certo? De 24 de setembro até 23 de outubro de 787, e ele vai regular a questão de veneração de imagens e condenar os iconoclastas, tá? Já o quarto concílio de Constantinopla vai ser conduzido pelo Papa Adriano II, e ele vai ocorrer nos anos 5 de outubro de 869 a 28 de fevereiro de 870, e ele vai condenar a deposição de Fócio, patriarca de Constantinopla, certo? E encerrar temporariamente o primeiro cisma ocidental, tá? O outro concílio agora, entrando nos concílios de Latrão, o Latrão I vai ser conduzido pelo Papa Calixto, e ele vai ocorrer nos anos, durante o período de 18 de março a 6 de abril de 1123, e ele vai encerrar a questão das investiduras e independência da Igreja perante o poder temporal, tá? O de Latrão II, que vai ser conduzido pelo Papa Inocêncio II, ele vai ocorrer com a proposta de tornar obrigatório o celibato para o clero na Igreja Ocidental e colocar o fim do cisma antipapa Anacleto II, certo? Ocorrendo então assim em abril de 1139. O Concílio de Latrão III vai ser conduzido pelo Papa Alexandre III, e ele vai ocorrer no ano de 1179, no mês de março, e vai ter por decisões as normas para a eleição do Papa, maioria de 2,3, certo? Do concílio toma essa decisão, e da nomeação de bispos e idade mínima de 30 anos, certo? E excomungação dos barões que na França apoiavam os cátaros, tá? Agora entramos já numa outra gama de concílios, e vamos ter já o concílio de Latrão IV, que ele vai ocorrer durante o tempo de 11 de novembro a 30 de novembro de 1215, é um concílio de pouco tempo, né? Ele é conduzido pelo Papa Inocêncio III e vai determinar que todo cristão chegado ao uso da razão é obrigado a receber a confissão e a Eucaristia na Páscoa, condenação dos albigenses, maniqueístas e valdenses e a definição de transubstanciação, tá? Já depois, na sequência, temos o concílio do Papa Inocêncio IV, que é conduzido por Leão I, 28 de junho a 17 de julho de 1245, e vai ter neste concílio a deposição de Frederico II, certo? Temos depois, na sequência, o concílio de Bento Gregório X, que é conduzido por Leão II, certo? Ocorrendo nos anos de 1274, nos meses de maio a julho, certo? Tendo por proposta a tentativa da reconciliação com a Igreja Ortodoxa, a regulamentação do conclave para a eleição papal, cruzada para libertar Jerusalém, instituindo o conceito purgatório, certo? Já na sequência, temos o concílio Papa Clemente V, o concílio de Vienne, certo? Que vai ocorrer em outubro de 1311 até maio de 1312. E ele vai ter por propostas o de supressão dos templários, certo? Supressão dos templários, e vai discutir a questão dos bordéis de Roma e a nomeação de um arcebispo em Pequim, na China, certo?
Na sequência, nós temos agora o Concílio de Constança, que vai ser conduzido pelo Papa Gregório XII e o Papa Martinho V, certo? Ocorrendo então em 5 de outubro de 1414 e indo até 22 de abril de 1418, extinguindo o grande cisma do Ocidente, condenando John Wycliffe e John Hus e decretando a supremacia do concílio sobre o Papa, posteriormente abrogado a eleição do Papa Martinho V. Então nós vemos que aqui já é um concílio com implicações que vão direto à pré-reforma, tendo em vista que vai condenar dois pré-reformadores, que são, no caso, o John Wycliffe e o John Hus, tá? Já o próximo concílio de Basileia, Ferrara, Florença, ele vai ocorrer sendo nos anos de 1431 a 1432 e vai ser conduzido pelo Papa Eugênio IV, tá? E aí ele é conduzido pelo Papa Eugênio IV e vai sancionar o cânon católico, relação oficial dos livros da Bíblia, tentar uma nova união com as igrejas orientais ortodoxas, reconhecimento, vamos dizer assim, no Romano Pontífice de poderes sobre a Igreja Universal e ratificar a figura do purgatório, certo? Já indo um pouco mais à frente, nós vamos ver já o Concílio de Latrão V. O Concílio de Latrão V vai conduzido pelo Papa Júlio II e o Papa Leão X e vai ter a sua ocorrência em 10 de maio de 1512 a 16 de março de 1517, tendo por condução e decisão a condenação do concílio cismático de Pisa e do conciliarismo e a reforma da igreja, tá? Já o próximo concílio, o concílio do Papa Paulo III, Papa Júlio III e do Papa Marcelo II e do Papa Paulo IV e do Papa Pio IV, é o Concílio de Trento. Esse é o concílio mais longo da história dos concílios e que tem o maior número de condutores, como vimos. Ele vai ocorrer em 13 de dezembro de 1545 a 4 de dezembro de 1563. Tá? Vai ser proposto nesse concílio a reforma geral da igreja, sobretudo por causa do protestantismo, que nesse momento já está agindo, operando e atuando, certo? Porque já ocorreu a reforma protestante, confirmação da doutrina acerca dos 7 sacramentos e dos dogmas eucarísticos que vão decretar a versão da Vulgata como autêntica, tá? O próximo concílio, o de Vaticano, o próximo concílio de Vaticano I é conduzido pelo Bento Pio IX, tá? E vai ocorrer nos anos de 1869 a 1870, tá? Vai propor o reforçar da ortodoxia estabelecida no Concílio de Trento, condenar o racionalismo, o naturalismo e o modernismo, os dogmas sobre o primado do Papa e a infalibilidade papal na definição expressa das doutrinas da fé e dos costumes. O outro concílio que vamos agora apresentar, quem sabe seja o mais extenso ou é o mais extenso de indecisões, tá? Ele é o Concílio do Vaticano II, o Concílio de Vaticano II, conduzido então já por Bento João XXIII e pelo Papa Paulo VI, ocorrendo em 11 de outubro de 1962 a 8 de dezembro
de 1965. Vejamos aqui agora a dimensão de decisões. Abertura ao mundo moderno, reforma da liturgia, constituição e pastoral da Igreja, revelação divina, liberdade religiosa e novo ecumenismo, certo? Visto que de modo tradicional, de ecumenismo, ele era bem diferente como era mostrado e apresentado na encíclica de Mortalium Aninus de Pio XI, tá? O apostolado dos leigos, e este concílio ele vai gerar muitas polêmicas, inclusive por não ser um concílio considerado dogmático. Os ditos tradicionalistas vão dizer que esse concílio Vaticano II ele vai romper de um modo, vamos dizer assim, benéfico com a tradição bimilenar da Igreja, a missa trintetina e o canto gregoriano, que vão perder a importância e o modo como todos os 7 sacramentos são celebrados, que vai também ocorrer um sofrimento de grandes mudanças dentro dessa proposta decidida neste concílio. Então, nós vimos dentro desses concílios que estudamos as suas decisões, que implicaram no transitar histórico da Igreja, os seus condutores e o período em que eles ocorreram. E claro que estudar sobre esses concílios e saber esses dados nos traz uma fundamentação maior